Bom dia, clientes e amigos da LTW e agora também aqueles que nos acompanham no Jornal Mais Expressão. Bom dia a todos. Meu nome é Juliano Rinaldo. Agora são 9 horas e 13 minutos do dia 12 de janeiro de 2022, quarta-feira. Esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. Já que nós temos um novo público que nos acompanha agora, eu vou explicar brevemente por que o nome Café a Mercado. No mercado financeiro, quando você vai emitir uma ordem, e essa ordem ela é emitida a mercado, quer dizer, você vai comprar um ativo no preço que ele está no mercado. Então o nome do nosso programa de abertura tem a ver com isso, Café a Mercado, porque o café tem uma alusão a como vamos começar o dia, com um bom café. E a mercado é para nós entendermos como se encontra o mercado. Por isso o nosso programa se chama Café a Mercado. Eu estou fazendo essa breve explicação porque a partir de ontem o nosso programa começou a ser também mostrado por meio do jornal Mais Expressão. Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham. E hoje, no Café Mercado de hoje, nós vamos falar sobre notícias do mercado financeiro, notícias econômicas, locais, internacionais, e que essas afetam o nosso investimento. Então é muito importante nós sabermos o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, para entender a respeito do porquê algumas coisas acontecem de determinada forma. Então, o conhecimento é a melhor forma de entender o que acontece ao nosso redor. Então nós sempre começamos falando a respeito do Ibovespa. O que é o Ibovespa? É o índice que compõe as ações das empresas com maior negociação na Bolsa de Valores. E o Ibovespa ontem, ele fechou a 103.779 pontos, uma alta de 1,80%, uma excelente alta. Ontem os investidores comemoraram muito e como nós podemos ver aqui no gráfico, ele iniciou ali na casa dos 101.600 mil pontos e foi um dia de alta total, não tivemos queda praticamente no Ibovespa ontem, ele foi só ladeira acima, fechando a 103.779 pontos. Portanto, na semana ele acumula uma alta de 1,03%. Já o dólar, ele teve uma queda ontem, fechando a R$ 5,57, uma queda de 1,67%. E esse é um movimento normal. Quando a bolsa sobe, o dólar cai. E pode ver que foi até um percentual parecido, né? Enquanto um subiu 1,8, o outro caiu 1,6. Então, é o que acontece normalmente. Vou desligar esse ar-condicionado aqui, tá barulhento. Então, esse é um movimento que acontece normalmente no mercado financeiro. E quando falamos de mercado financeiro, nós costumamos também analisar quem se deu bem, as empresas que tiveram melhores e piores desempenhos. Então, nos melhores desempenhos de ontem, quais são as empresas? Cash 3 Melius com 7,32%, Pets com 7,07%, Grupo Natura com 6,33%, Uzi Minas com 6,05% e Happy Vida com 5,96%. E entre piores, nós temos BRF3, Brasil Foods com 1,28% negativo, Braskem com 1,19%, Embraer com 1,10%, Minerva Beef 3 com 1,02% e Klabin com 0,87%. E nós percebemos que ontem foi um bom dia para o mercado financeiro, porque, por exemplo, nas altas nós tivemos entre os 5 maiores de 7 a 5%. E nas baixas, nós tivemos de 1 a 0% de queda. Então, nós percebemos que realmente foi um excelente dia. E essa alta foi principalmente puxada pela força das commodities. O que são commodities? São as mercadorias que o Brasil produz e exporta.
principalmente relacionado a petróleo e minério de ferro. Bom, então aqui nós falamos sobre melhores e piores desempenhos de ontem. Vamos falar sobre um breve cenário do que aguardamos para hoje. Hoje o grande destaque da agenda econômica fica para os dados do preço do consumidor nos Estados Unidos de dezembro, que devem apontar para um avanço anual de 7%, segundo projeções de analistas. E isso sim pode muito impactar o mercado. Também as bolsas mundiais hoje têm um dia de ganho em continuidade ao movimento de ontem. Mas por que bolsas mundiais? Porque muitas bolsas já abriram, já fecharam nesse dia 12, enquanto a nossa ainda vai abrir daqui quase uma hora, a partir das 10 da manhã. Então, quando nós falamos em bolsas mundiais, nós analisamos o mercado externo e vemos como é que isso vai apontar para o nosso cenário local. Muitas vezes acompanhamos, por isso que muitas vezes falamos sobre índices futuros, porque eles apontam o que vai acontecer no nosso dia. Também hoje, as bolsas mundiais têm um dia de ganho em continuidade ao movimento de ontem após as falas de Jerome Powell, presidente do Fed, no Senado. Ontem ele falou a respeito da condução da política econômica nos Estados Unidos e isso refletiu no Ibovespa, nos mercados locais e também mundiais. As falas de Powell amenizaram os temores dos investidores, porque ele disse que o Banco Central está determinado a garantir que a inflação alta não se torne arraigada. E acrescentou que, em vez de diminuir o crescimento do emprego, um aperto da política monetária é necessário para manter a expansão econômica. Na sessão desta quarta-feira, hoje, além dos dados da inflação ao consumidor, será divulgado o livro bege, com dados sobre as condições e perspectivas econômicas reportada pelos Feds distritais dos Estados Unidos. Também temos atenção aos dados da inflação da China, que animaram ao saírem abaixo do esperado. É interessante que na China, enquanto os bancos mundiais, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, estão segurando a expansão da economia, na China nós vemos um movimento contrário. Lá nós vemos a expansão, o incentivo. Então é um movimento contrário e isso acaba refletindo também na atividade econômica e reflete no Brasil. Por quê? Porque a China é um grande mercado consumidor do Brasil. Na B3 hoje, vemos os reflexos da divulgação de ontem do IPCA de 2021, com uma alta de 10,06%, levando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a divulgar uma carta aberta para justificar o descumprimento da meta da inflação, onde ele menciona que não foi simplesmente por conta do Brasil, mas por conta do aumento dos preços no mundo inteiro. E na B3 hoje a sessão também marca o vencimento de opções sobre Ibovespa, que pode trazer volatilidade ao índice. Quando nós falamos volatilidade, você pode entender como esse índice tendo maior oscilação, maior volatilidade. Sobe uma hora, cai outra. Então, isso pode trazer, o vencimento de opções pode trazer maior volatilidade. Vamos falar a respeito dessa notícia do cenário internacional. Vamos falar sobre novos empréstimos na China recuam em dezembro e ficam abaixo das expectativas, o que explica por que o Banco Central então está fazendo esse incentivo à economia. Os bancos centrais da China, vamos à notícia. Os bancos centrais da China reduziram a concessão de empréstimos em dezembro de 2021, segundo dados publicados hoje pelo Banco Central Chinês, conhecido como PBOC. No mês passado, os bancos chineses liberaram 1,13 trilhão de yuans, cerca de 180 bilhões de dólares, em novos empréstimos, volume menor do que o total de 1,7 trilhão de yuans repassado em novembro. A cifra de dezembro ficou abaixo da expectativa dos analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam 1,2 trilhão de yuans em novos empréstimos. Então, ficou abaixo, por isso que eles estão incentivando a economia. O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, também diminuiu em novembro e dezembro, de 2,61 trilhão de yuans para 2,37 trilhão de yuans.
A base monetária da China teve um acréscimo anual de 9% em dezembro, ganhando força ante a alta de 8,5% em novembro. A projeção do mercado era um incremento menor de 8,7%. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que a China, os números não estão conforme o esperado, por isso que o Banco Central Chinês está incentivando a economia. Deixaram um pouquinho de lado o mercado imobiliário por conta de acreditar que provavelmente ali tem uma bolha e estão investindo mais na questão ali do mercado como um todo e deixando a questão imobiliária de lado. Quando nós falamos questão imobiliária, nós vemos problemas relacionados à saúde financeira de grandes construtoras, como aconteceu no ano passado, a exemplo Evergrande. Muito bem, vamos falar agora de uma notícia do cenário local. De novo, onda de Covid. Mas por que de novo? Porque é o que está acontecendo. É o que está impactando a economia. Ontem nós falamos desse impacto nos Estados Unidos e olha essa notícia falando agora sobre o impacto da Covid hoje no setor bancário. Nova onda de Covid fecha agências bancárias em vários estados. É o que está acontecendo. Ontem nós falamos que grandes empresas dos Estados Unidos estão fechando porque não tem gente para atender. Olha agora os bancos do Brasil. O aumento de casos de Covid-19 com a maior circulação da variante Omicron já deixa cidades sem serviços bancários presenciais no interior de São Paulo e outros estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo a Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ao menos 20 cidades paulistas, entre elas Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Ribeirão Preto, tiveram de suspender o atendimento depois que funcionários testaram positivo para a doença. Na maioria dos casos, o atendimento foi retomado 1 ou 2 dias depois das limpezas das instalações. No Rio Grande do Sul, ao menos 40 agências, a maioria do Banrisul, foram fechadas desde a semana passada. Também, pela mesma razão, o banco fechou agências em Santa Catarina. No Paraná, 3 agências fecharam em Maringá depois da confirmação de casos positivos de Covid, segundo o Sindicato dos Bancários. Em Londrina, 2 agências também fecharam e colocaram cartazes explicando lá, está todo mundo com Covid, então fechado temporariamente. A Federação Brasileira de Bancos informou que a atividade bancária faz parte do grupo de serviços essenciais e disse que as medidas de higienização foram intensificadas. A Federação dos Bancários, porém, aponta o afrouxamento de protocolos contra a Covid. Então, o que está acontecendo? Ontem nós falamos dos Estados Unidos, anteontem nós falamos sobre empresas aéreas, empresas que estão, hotéis, restaurantes e muitos outros setores que estão sem funcionários para atender. E olha agora quem está sendo afetado: bancos, agências estão fechadas. Felizmente nós temos, os aplicativos que acabam nos atendendo, mas alguns serviços têm que ser feitos presencialmente, mas em alguns casos não estão conseguindo. A notícia até mostra que algumas pessoas têm que ficar viajando, procurando cidades próximas para encontrar, principalmente em cidades menores. Muito bem, agora vamos falar sobre uma atualização na ferramenta Inside. O que é essa ferramenta Inside? A Inside é uma casa de análise. Então, o que uma casa de análise faz? Ela estuda algumas empresas e dá relatórios a respeito dessas empresas para que você possa fazer investimentos sabendo onde vai pisar. E você que é um cliente da LTW, você tem acesso a essa ferramenta, a Inside. E qual é a alteração de hoje que vamos divulgar? Essa atualização da TOTVS. O que é a TOTVS? É uma empresa de tecnologia. Como é que você sabe o que acontece? O que mudou? Aí você clica aqui no relatório e leia esse relatório que tem uma explicação a fundo a respeito dessa empresa. Então, o que é neutro? É a recomendação de que agora não é hora nem de comprar nem de vender. Se você tem, fica com ela. Se você não tem, espera um pouco. Aqui o potencial de upside 11,84%, e nesse relatório você pode então ler e conhecer melhor essa empresa, o que mudou e por que eles têm essa recomendação de neutro. Muito bem, então finalizamos o nosso Café a Mercado de hoje, convidando você a nos acompanhar
no canal do YouTube da LTW às 10h30. Todos os dias nós falamos sobre educação financeira, falamos sobre comportamento, como lidar com seus investimentos. Um bate-papo muito legal. Eu e Matheus Assorradi apresentamos esse programa. Muito obrigado pela sua atenção. Desejo a você um bom dia, desejo a você bons negócios e principalmente bons cafés. Café é bom demais. Obrigado pela sua atenção. Boa quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.